Sobre o livro do Apocalipse. Por Neville Goddard. 31 de maio de 1963. Foi perguntado por alguém presente se eu poderia falar sobre o livro do Apocalipse, e eu num momento de folga disse que sim. Porque aqui é o final da peça. Veja, todo o vasto mundo é uma peça. A palavra Gênesis significa começo, um Apocalipse é o fim e uma revelação completa do propósito da peça. Portanto, eu não poderia explicar o Apocalipse em uma hora, assim como não poderia fazer a coisa mais impossível neste mundo. Eu gostaria de ter pedido a todos que trouxessem Bíblias e simplesmente me fizessem perguntas do livro, porque não é possível separar a última cena de uma peça da peça e dar-lhe algum significado. Você não pode fazer isso. Só posso dizer que Deus concebeu a peça. Ele não apenas concebeu e escreveu todas as partes, mas construiu todo o cenário, e Deus e somente Deus está desempenhando todos os papéis. Seu nome é Eu Sou. Então você pode dizer Eu Sou, isso é Deus. Ele está interpretando aquele papel que chamamos de Mary ou Jane ou John, ou por algum outro nome. Ele está desempenhando esse papel. Somos a encarnação da tragédia e da glória desta peça divina. Não devemos esquecer a glória da tragédia. Há mais glória do que tragédia, mas quando estamos nesse estado trágico tendemos a esquecer a glória. Agora, cobrir isso seria impossível. Mas há alguns aspectos da grande peça que ficarão gravados na mente do homem e pensei em escolhê-los esta noite. Então, quando chegarmos ao período de perguntas, você poderá perguntar qualquer coisa que eu tenha esquecido ou que não tive tempo de abordar. É uma peça em 7 atos e cada ato tem 7 cenas. O primeiro capítulo é um prólogo onde afirma a estrela da peça, e a estrela da peça se chama Jesus Cristo. Você encontrará isso no 7º versículo. Embora o livro em si seja intitulado A Revelação de João, o primeiro versículo diz de quem é realmente a revelação de Jesus Cristo. No entanto, todas as Bíblias lhe darão um título e o chamarão de Apocalipse de João. No entanto, o primeiro versículo diz exatamente de quem é a revelação. Neste prólogo, tudo está definido como Deus pretende fazer. O último capítulo, o 22º capítulo, do 6º ao fim, é. Você pode chamá-lo de epílogo. Onde no princípio, que é Gênesis, ele precisava de um sol, ou no final, não há necessidade do sol, somos luz para nós mesmos. No princípio havia uma terra, ou no final, há uma nova terra. No drama há tragédia e lágrimas, coisas horríveis, no final, ele enxuga todas as lágrimas. Portanto, Apocalipse é uma completa eliminação de todo o quadro como começou no início. Aqui, ele fala em Gênesis de uma serpente, que foi o início da saída de um estado de bem-aventurança, e eles falam da serpente em Apocalipse. Você pode pensar, como fui ensinado a acreditar, que é algum monstro horrível que, de alguma forma estranha, entrou na imagem de Deus, e não é. Só existe Deus neste mundo. Você já correu, quando criança, uma corrida de obstáculos? Bem, na pequena Barbados tínhamos isso. Nossos professores simplesmente colocavam uma lona no chão, e ela era tão plana quanto esta mesa, e tínhamos que passar por essa lona bem formada, onde ela ficava fixada em ambos os lados. Então, quando saímos, estávamos exaustos de passar por essa tela tão apertada. Então você foi confrontado com barris e passou por barris. Então você pulou algum tipo de obstrução e subiu em um poste engraxado. Aí, talvez fosse mais difícil, tinha que pegar o porco untado. E a vida é assim, uma corrida de obstáculos. O oponente nisso é Deus, e o ser que desempenha o papel é Deus. E é chamada no drama de a serpente. Posso lhe dizer por experiência própria que um dia você o verá, o oponente. O oponente é chamado de ser viscoso, gorduroso e horrível, um monstro. E o herói da peça também é uma serpente, mas uma serpente alada radiante, enquanto o oponente é a serpente torta do capítulo 27 do livro de Isaías. E aqui está aquele estranho ser monstruoso, no início do dia 27 de Isaías. Mas em Isaías 27 somos informados. Somos chamados e redimidos um por um. Portanto, a redenção não é algo que acontece como o mundo foi ensinado a acreditar, de repente, onde milhares de milhões de nós somos subitamente levados ao fim.
Não, a peça começou e nós estamos jogando, Deus está jogando, e passamos por essa horrível corrida de obstáculos. Como Paulo disse em sua última carta a Timóteo, ele disse: Chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 versículo 6. É isso que todos têm que fazer, combater o bom combate, terminar a corrida, e terminá-la somente mantendo a fé. Agora, são 7 cartas, que começam com o segundo capítulo. Ninguém consegue ler estas 7 cartas. Bastam 2 capítulos para lê-las, são cartas curtas dirigidas a 7 igrejas. Agora, 7 na língua hebraica é perfeição espiritual. Então, quando alguém é levado ao limite, ao fim, é a perfeição espiritual. E aqui ele se dirige e a cada um que você lê ele enfatiza, ele não os critica, ele os elogia pelo que fizeram, ou mais há algo que falta e a única coisa que falta é o arrependimento. Arrepender-se. Eu sei que você fez isso. No meio deste mundo horrível, você manteve viva a fé até certo ponto, mas não cumpriu totalmente a ordem de arrependimento. Agora, arrepender-se significa uma mudança radical de mentalidade em relação ao que você vê no mundo. Aqui está a corrida de obstáculos. É uma corrida horrível que Deus criou para se desenvolver, para se apresentar como você, como eu, como cada ser no mundo. E a única maneira de passarmos por isso é nos arrependendo. Arrepender-se significa uma mudança radical de atitude perante a vida. Não tem nada a ver com remorso, com arrependimento. Eu vejo você e você não está como eu gostaria que estivesse, e você, numa conversa, me diz que as coisas não vão bem. Eu devo, naquele exato momento, não esperar, naquele momento, mudar você em minha mente e vê-lo como você deveria ser visto por você mesmo e por mim, e permanecer leal a esse aspecto mudado em relação a você. Mas toda igreja é instruída a se arrepender. Eles são católicos no que fizeram. No meio do horror do mundo, eles permaneceram, de certa forma, leais, mas não suficientemente bons. A única coisa que ele disse a uma igreja após a outra é que eles deveriam se arrepender. Ensine o princípio do arrependimento a todo o vasto mundo. E o princípio é este: quando você vê alguma coisa, começando por você mesmo, e as coisas não são como você gostaria que fossem, assuma que elas são como deveriam ser, e ouse viver na suposição como se fosse verdade. Como se fosse verdade. E então você passa por essa estranha corrida de obstáculos com mais rapidez e facilidade, pelo arrependimento. Porque, no final das contas, o objetivo é Deus. Quando Deus se realiza, Ele se entrega a nós no final. É propósito de Deus entregar-se a você como se não houvesse outro no mundo, apenas Deus e você. E no final, quando o presente é dado, é só você, e você é Ele. É um novo mundo, um novo reino, tudo é novo. Não há necessidade nem mesmo de sol, você é luz para si mesmo. Não há necessidade de nada que você tenha aqui, nem mesmo do mar. Se houver necessidade de um mar, você criará um mar. Pois todo o vasto mundo estará sujeito ao seu poder imaginativo. É toda a imaginação que está interpretando esse drama maravilhoso, maravilhoso. A imaginação divina cria isso, a imaginação divina está brincando, e quando ele sai, sua maravilhosa imaginação humana é a imaginação divina, criando tudo, como deseja neste mundo. Agora vem, depois que ele conta essas histórias para as igrejas. Há 7 igrejas, 7 taças, 7 candelabros, 7 selos que selariam o livro, e 7 até o fim. Mas tantas pessoas com quem discuto a Bíblia com elas, quando se trata de Apocalipse, suas mentes. Como alguém veio à minha porta há cerca de 2 meses e me disse: Você não sabe que apenas 144.000 serão salvos? Então isso está em Apocalipse. Não está em nenhuma outra parte da Bíblia, há 66 livros, que está no Apocalipse. Então veio, há cerca de 2 semanas, um rapaz de aparência maravilhosa, com cerca de 26, 27 anos de idade, e ele tinha a Bíblia toda marcada e lá estava ele com todas aquelas marcas. Ele começou a abrir o livro, o mesmo conceito de vida, e vai me provar algo sobre a Bíblia. E ele vai para Apocalipse, sobre uma besta que tem 666, esse é o número dele.
Isso você lerá no capítulo 13º e aqui no final do capítulo 13 eles falam de uma besta. Mas você deve lê-lo com atenção. Ele lhe diz que isso exige sabedoria, isso exige compreensão, quando você ouve falar desta besta, pois o número da besta é um número humano. É um número de um homem. Bem, ouvi todos os tipos de argumentos sobre Nero ser o homem, Hitler ser o homem, Napoleão ser o homem. Eles podem fazer com que caiba em qualquer nome neste mundo. Não tem nada a ver com nenhum homem individual neste mundo. Que Hitler representou uma coisa monstruosa, ninguém nega. Que Napoleão fez isso, ninguém nega. Que Stalin fez isso, ninguém nega. Mas isto não tem qualquer referência a qualquer homem individual na história. A besta que se opõe a mim sou eu mesmo. Eu mesmo me oponho, pois o número é o número de um homem, é um número humano. Pois o homem foi criado no sexto dia, então o número é 666, elevado à enésima potência, 36. E eu sou o homem. Você, embora seja mulher, você é homem, você é um homem genérico. Todo mundo é homem. E temos oposição apenas de nós mesmos. Temos que superar nossas crenças neste mundo, não importa em que acreditemos. Que sou indesejado no mundo. Eu tenho que superar isso. Não batendo naquele que pensa que eu acho que ele se opõe a mim, não, devo superar essa crença em mim mesmo. Que eu sou indesejado. Tenho que sentir que sou o ser mais desejado do mundo e não esmagar ninguém que reflita a mim indesejável. Na verdade, sentirei, apesar dessa reflexão, que sou muito querido. Quando olho para o mesmo ser, ele me quer e reflete todo o vasto mundo. Então a besta não é Nero, e você pode pegar o nome, sim, de uma certa maneira você poderia escrever Nero e dar valores numéricos às letras, e chegar a 666. Já vi isso ser feito com o nome Hitler. Já vi isso ser feito com o nome Stalin. Mas isso não é escritura. Eles não estavam profetizando a existência de um Hitler ou de um Stalin ou de qualquer outro ser no mundo. A única besta é o homem. E o capítulo 4 do livro de Daniel nos revela isso. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e Apocalipse é o Apocalipse do Novo Testamento. E em Daniel, quando a árvore é derrubada, é-lhes dito que arranquem as folhas, cortem os ramos, reduzam apenas até a raiz. E então, estranhamente, uma árvore, que é referida como isso, tire suas folhas, tire seus galhos, de repente é personificada como homem. Então nos é dito: tire dele, agora é uma árvore de vida, tire dele a mente de um homem e dele a mente de um animal, até que 7 tempos passem sobre ele. Versículo 14, 16. Aqui temos 7 novamente. Aqueçam os fornos 7 vezes mais do que costumam, porque só sairá ouro puro. 7 vezes mais, então deixe 7 vezes passarem por cima dele. É uma árvore. De repente a árvore se humaniza e é o homem. Agora, nesta foto do 666, eu lhe digo que não tem nada a ver com nenhum ser fora de você. Todo o vasto mundo é o animal que se opõe a você, mas é você mesmo. Porque, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação e este mundo de mortalidade reflete apenas o que está acontecendo dentro de você. Mas se você acha que é indesejado? Tudo bem, enquanto você achar que não é desejado e tentar forçar a questão e derrubá-la externamente, você estará lutando contra o tirano mais horrível do mundo. Você tem que assumir que é o ser mais querido do mundo, que sua contribuição para o mundo é tão grande que todo o vasto mundo corre para elogiá-lo. E quando você vive esse sonho maravilhoso como se fosse verdade, você produz tudo o que é necessário para que o mundo veja e te elogie, independente de onde você esteja hoje. É assim que você vence a fera. E, posso lhe dizer por experiência própria, você o verá. Ele preencherá esta sala, posso lhe dizer. Ele é a coisa mais horrível, viscosa e repugnante que você já viu. Você não se vê porque eles estão na oposição. Você, o ser que é realmente a estrela do drama, você é uma serpente alada radiante. Mas você não se vê, você vê apenas a oposição. A oposição é a serpente torta do capítulo 27 de Isaías.
Você o vê como um verde, e quando eu o vi ele era verde, um verde amarelado esverdeado, não consigo descrevê-lo, mas um monstro que encheria esta sala. Lá ele veio em minha direção e eu estou tentando de alguma forma encurralá-lo, não para matá-lo, mas para torná-lo impotente. E eu o peguei. Uma vez, coloquei apenas a cabeça em um torno que aparentemente era menor que a cabeça, e ele não conseguiu desalojá-lo. Mas você não o mata. Ele está sempre lá para se opor a você. Ele assume todas essas formas e está sempre pronto para mais uma vez desalojar aquela cabeça, e mais uma vez, por ser viscoso, pode arrancá-la. Então você acha que o pegou por um tempo e lá está ele. A visão é uma visão verdadeira. Eu já tive isso. Tive a visão deste Leviatã monstruoso, conforme nos é dito nas Escrituras. Agora vamos para o próximo capítulo, o 14º capítulo, outro número. Você não sabia, disse-me esta senhora, que apenas 144.000 serão salvos? Esse é o 14º capítulo, logo após a besta aparecer. Nos 144.000, é dito aqui que eles são os perfeitos redimidos da terra, redimidos da humanidade. E eles cantarão uma nova canção e ninguém no mundo poderá cantar esta canção, exceto os 144.000. Ninguém poderia saber disso, ou apenas os 144.000 poderiam saber disso. E eles vão cantar uma música. Posso te contar a música? Porque somente 144.000 pessoas podem cantá-la, e você acha que 144.000 pessoas, não, 144.000 é o número do homem. Aleph tem 1 ano, Dalet tem 4 e Mem tem 40. 1 mais 4 mais 4 é 9. Não importa quantos zeros você adicione, ainda restam mais 4 mais 4, que é o número de Adão que é 9. Então os 144.000 dizem que todos no mundo serão salvos, ninguém pode ser perdido. Não me importa o que o mundo lhe dirá, ninguém pode estar perdido, pois Deus está desempenhando todos os papéis. Seu oponente é ele mesmo. O oponente é um monstro viscoso, horrível e torto, e ele é a serpente alada e radiante, os querubins. Portanto, os 144.000 não representam 144.000 pessoas. Isso seria horrível. Há 3 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje. Poderão existir 6.000 milhões daqui a 20 anos. Poderão existir 20 bilhões daqui a 100 anos. E 144.000 literalmente? Não. Não acredite. Tudo isso é simbolismo. Todos serão salvos. Então aqui nos dizem que 144.000 cantam um novo cântico. E eu vou te contar, porque eu ouvi, ele vai chamar o seu nome quando você for chamado. E eles vão o refrão mais celestial que você já ouviu, é um refrão celestial, e a música, a nova música, chamando você pelo nome, nada impessoal dizendo ele, ela ou aquilo, mas o seu nome eterno. Eles vão ligar e você saberá. Você se sentirá elevado, bem no crânio. E você se sentirá no mundo mais glorioso onde não há sol. Você é luz para si mesmo, não há necessidade de sol. Você irradia a luz do seu próprio ser. Você é luminoso. E você chegará a este mundo maravilhoso, um mundo de imperfeições, os cegos, os coxos, os murchos. E quando você se depara com eles, os refrões cantam, chamando você pelo nome. Seja qual for o seu nome, se for Jane, eles dirão Jane ressuscitou. Será simplesmente uma repetição do mesmo tema Jane ressuscitou. Eles não mudam isso. Nem mesmo algo diferente disso. Mas da maneira mais maravilhosa que um pequeno tema se torna a coisa mais gloriosa que você já ouviu. Jane ressuscitou se multiplica nas inúmeras maneiras de contá-lo, conforme exulta o refrão, e você é o ser de quem falam. Você caminha por esse mar de imperfeições, e à medida que passa, todas elas se transformam em beleza. Aqueles que são cegos são aperfeiçoados. Aqueles que são surdos começam a ouvir. Aqueles que perderam os braços surgem do nada e os braços são devolvidos, tudo é devolvido e tudo fica perfeito. E então você entenderá as palavras. E aqueles que eu chamarei, os coxos, e aqueles a quem afligi eu resgato. Miqueias 4 versículo 6. Leia-o, chamarei todos eles e aqueles a quem afligi.
Não tenho afligido em meu mundo? Não lutei com minha sombra? Não vi alguém que pensei ser meu oponente e lutei com ele? E eu não, em minha própria mente, o reduzi a um estado menor para que pudesse tirar vantagem dele? Portanto, reduzi todos em minha jornada, do início ao fim. Então, tudo o que aleijei, mutilei e machuquei, chamarei todos eles e os redimirei. E a canção dos 144.000, porque ninguém conhece a canção, exceto os 144.000. É uma música nova. Então esqueça as 144.000 pessoas, isso significa humanidade. À medida que você é elevado, você se junta aos 144.000 e não o expande para 144.001, ainda é 144.000. E quando todos nós aderirmos a isso, ainda seremos os 144.000. Conhecemos o novo nome e o novo nome é o nome de cada pessoa tal como é dado. Pois você é chamado pelo nome. Você é amado por Deus. Você não é conhecido como humanidade, você é conhecido isoladamente, individualmente. Eu te chamo pelo nome, como nos é dito no capítulo 48 de Isaías, exatamente onde o nome e todos estes são reunidos. Tudo o que feri, agora trarei e resgatarei, e nesse mesmo 48º de Isaías, chamarei agora um por um. Todos serão salvos. No final do capítulo, ele nos chama um por um. Mas ele nos diz que nos mutilou, nos machucou, a todos, e no final seremos todos redimidos. Então, aqui, para pegar este livro fabuloso, eu não conseguiria fazê-lo nem que falasse noite após noite durante vários meses. Existem apenas 22 capítulos, mas eu poderia pegar qualquer versículo. Pois ele nos diz: ao que vencer, eu o deixarei sentar-se comigo no meu trono, como eu mesmo venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então aqui está uma forma de superação. Mas ele nos dá a pista logo no início. Somos vencidos pelo arrependimento e o arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação ao mundo. Em vez de pensar que ele está se opondo a mim, é porque me senti inferior que ele se levanta no meu mundo contra mim. Eu sei isso. Estou falando por experiência própria. Quando cheguei a este país desconhecido, sem instrução, sem ninguém para me receber, e senti, sendo um estranho, que naturalmente o mundo estava contra mim, o mundo estava contra mim. E então comecei a ter minhas visões. Comecei a me apropriar deles e a colocá-los em prática. Portanto, posso dizer com segurança e honestamente que nunca fui barrado, e não tenho certificado de ensino médio, nunca fui barrado de nenhum clube nesta terra para onde fui convidado. Fui convidado para os clubes mais exclusivos como convidado de honra, de leste a oeste, nunca para qualquer bar, porque superei a barreira em mim mesmo. Eu tinha todas as limitações do mundo contra mim, sem instrução, desconhecido, sem formação social, sem formação intelectual, sem formação financeira, mais nenhuma. E então, eu superei isso dentro de mim. Quando o fiz, conheci membros desses clubes e eles me convidaram como convidado de honra. Não houve nenhuma pergunta, fui simplesmente recebido como um convidado de honra. Então o Apocalipse nos diz: ao que vencer. Não supero o outro atingindo a sombra e destruindo a sombra, pois estou sempre projetando a sombra. Se eu destruir a sombra neste momento e permanecer onde estou, lançarei uma sombra semelhante um momento depois. E assim, posso matar João, que me ofende, pois então Pedro se levantará no meio de mim e refletirá em mim a mesma distorção que tenho de mim mesmo. Portanto, cada um tem que simplesmente mudar o seu próprio conceito de si mesmo. À medida que muda o conceito de si mesmo, muda o mundo em que vive, e vai superando, superando e superando até chegar quem tem o direito de governar, e é você mesmo. Pois Deus está desempenhando o papel. O único nome de Deus é Eu Sou. Você não pode dizer Eu Sou. Se você não pudesse dizer Eu Sou, você não estaria aqui esta noite. Antes de dizer qualquer coisa, diga Eu Sou, isso é Deus. E ele está desempenhando o papel contra si mesmo. Ele prepara o adversário. E há duas serpentes nas Escrituras. Agora ouça esta no final do 3º capítulo onde a serpente aparece no livro do Gênesis.
No final do terceiro ele bane o homem, expulsa o homem e depois toma um querubim com uma espada flamejante que se move em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Guardar o caminho, e o caminho é eu sou o caminho. Não há outro caminho. Então ele o prepara para guardar o caminho para a árvore da vida. Quem foi? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não há outro caminho. O caminho para quê? O caminho para tudo neste mundo, mas principalmente para o Pai. Ninguém neste mundo pode vir ao Pai, a menos que passe por este caminho. E ele diz que ele é o caminho. Sabe quem ele é? Você é ele, e está tudo escondido em você. E chegará o dia em que começará a se desabrochar como uma flor, a se desdobrar na mais maravilhosa série de experiências místicas. Quando tudo começa a se desenrolar, você fica maravilhado com a beleza dessa história. E posso dizer-lhe que lhe disseram que o reino foi tomado de assalto? É verdade. Quando você entra nela, ela é chamada de Sião. E eu olhei e eis que havia Sião e o Cordeiro, e ao redor do Cordeiro 144.000. E está tudo aqui, está tudo em seu maravilhoso crânio, é onde ele está enterrado. E posso lhe dizer que, quando você entrar nisso, tendo ascendido a essa sua maravilhosa coluna vertebral, você fará o maior esforço possível para sair. Você nunca ouviu tal tempestade. Mas você causa a tempestade. Então, quando nos dizem, e eles tomaram conta hoje, quando você entra, você faz todo o esforço do mundo. Você nunca ouviu um terremoto assim, nunca ouviu uma vibração tão assustadora, eu diria, que você causa. Mas você não sai. Não há outro lugar para ir, está tudo dentro de você. Assim, todo o vasto mundo, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém, placa 71. A Bíblia começa com as palavras. No princípio Deus e termina com as palavras. Vem, Senhor Jesus. Jesus é Deus, o mundo não acredita nisso, e Jesus está desempenhando o papel. Quando você diz, eu sou, esse é ele, ou mais ele é individualizado quando você diz, eu sou John, sou Peter, sou Rei, sou Mary. Mas é o mesmo Jesus. Só existe Jesus neste mundo. Não há nada além de Jesus, e Jesus é Deus. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra, e o final do livro, vem, Senhor Jesus. Venha, deixe-o despertar dentro de você, pois ele teve que morrer para se tornar você. Então nos é dito: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que é, que foi e que há de vir. Eu sou aquele que morreu, mas está vivo novamente. Tudo isso é revelação. Eu sou aquele que morreu. Eu tive que morrer. Ele teve que morrer para se tornar eu, para tornar vivos aqueles que estão mortos, pois eu estava morto. Ele criou um vasto mundo, Deus o fez. Existia apenas para ele, não para si, assim como um quadro existe para o artista, mas não para si. E então o artista se apaixona por sua foto. Ele se apaixona tanto por seu quadro que deseja torná-lo vivo por si mesmo e, para isso, ele precisa se tornar seu quadro, sua escultura. Então ele realmente entra nessa coisa morta chamada Neville, chamada você, por qualquer nome, e ele entra em nós, e se deita no túmulo da coisa criada. E então ele começa o sonho dele, sonhando que é você. Então ele estabelece a oposição para trazer à luz o sonhador e despertá-lo como você. Mas o sonhador é ele mesmo, isso é Deus. E ele está sonhando que é você e traz isso à tona através da oposição. Pois sem oposição nada poderia acontecer neste mundo. Eu não poderia sair da plataforma a menos que tivesse oposição, o carro não poderia se mover a menos que tivesse oposição, o pássaro não poderia voar a menos que tivesse oposição, o avião não poderia decolar a menos que tivesse oposição, o peixe não poderia nadar a menos que tivesse oposição. Tudo neste mundo deve ser combatido para poder se mover, então Deus estabelece essa oposição. E então em mim, o morto, ele estabelece a oposição e então se move. E estou morrendo de medo com todas as coisas que nos assustam. Mas no final,
Quando ele me conduz, ele desperta e eu sou ele. Você e ele são um. Nós somos um. Então você saberá por que aquela pergunta maravilhosa quando foi feita. Qual é o maior mandamento do mundo? E ele respondeu, citando o livro de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, a palavra traduzida como Senhor é Yod-Heh-Vav-He, que realmente significa eu sou. A palavra traduzida como Deus é Elohim, está no plural, e depois remonta eu sou. Então, ouve, ó Israel. Eu sou, nosso Deus, é um eu sou. Aqui está uma unidade, composta de muitos. É preciso que todos estejamos acordados para sermos Jeová. Todos neste mundo estarão acordados, mas é preciso que todos nós estejamos completamente acordados para formar um Senhor. Então, ouve, ó Israel. O Senhor, que é Jeová, eu sou, nosso Elohim, nós somos os Elohim, é um só Jeová. Assim, todos nós, completamente despertos, seremos um só Jeová, esse é Deus. Nenhuma coisinha deixada para trás, apenas Deus. E qual é o próximo? Como disse o poeta. Seja paciente. Ser paciente. Nosso dramaturgo mostrará em algum quinto ato o que significa esse drama selvagem. E o que você e eu, completamente acordados, formando um só corpo, criaremos amanhã, colocará todo esse mundo fabuloso no jardim de infância. O que faremos em nosso próximo poder criativo, quando estivermos acordados, fará com que tudo pareça como se estivéssemos realmente no jardim de infância. E ainda assim, passamos por isso como se fosse a coisa mais horrível do mundo. Portanto, console-se, aquele que criou tudo se tornou você porque amou o que criou quando criou você e está enterrado em você. Agora pegue a mensagem do Apocalipse e pratique a arte do arrependimento. Você começa a ler as cartas e a ênfase em cada carta, exceto Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, eles praticavam tanto o amor fraternal que ele não lhes deu esta sugestão de arrependimento. Então os Filadélfia, que vieram na sexta carta, que é homem, então ele não fez isso na sexta. Mas ele começa em Éfeso e vai passando, e cada um enfatiza a arte do arrependimento. Mas quando ele vem para quem ama, ele não o faz. Se você se apaixona por alguém sem tentar mudá-lo, simplesmente ame, ele permite isso porque Deus é amor. E se você não mudá-lo em sua mente e torná-lo o que você gostaria de ver neste mundo, isso é permitido, isso é permitido. Assim, Filadélfia não recebeu a sugestão de arrependimento, pois significa amor fraternal, a cidade do amor fraternal. Todos os outros tiveram que se arrepender. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Em Apocalipse os 144.000. Você lerá que os 144.000 eram castos, eles não foram contaminados por mulheres. Isso tem sido um completo mal-entendido das Escrituras, aqueles que se tornam celibatários, aqueles que ingressam nos mosteiros e todas essas coisas do mundo, não tem nada a ver com sexo. Porque a fornicação na Bíblia sempre foi equiparada à idolatria. Portanto, adorar qualquer coisa neste mundo que não seja Deus é idolatria, seja o imperador, seja o nosso presidente, seja o governo ou qualquer coisa no mundo, isso é fornicação. Pois somos casados com Deus e afastar-nos dele é fornicar, cometer adultério. Somos informados no capítulo 54 de Isaías. O Senhor é teu marido. Versículo 5. Bem, se o Senhor é meu marido, devo descobrir quem ele é, e estou lhe dizendo quem ele é, dele é sua maravilhosa imaginação humana. Portanto, acreditar que qualquer poder neste mundo é causativo, exceto a sua maravilhosa imaginação, é se apaixonar por um poder que você acredita ser a causa e, portanto, você está apegado a ele, e isso é fornicação. Então, quando você leu, e eu não cobri, mas devo fazê-lo antes de partir, então esse chamado eles eram castos, imaculados pelas mulheres não tem nada a ver com sexo como entendemos a palavra, tem tudo a ver com idolatria. E então você realmente acredita em algum poder criativo além da sua maravilhosa imaginação humana é ter outro homem ou mulher em sua vida? Pergunta. E quanto à criança, a mulher com a criança no deserto? Bem, isso vem do capítulo 12 de Apocalipse.
Uma mulher em trabalho de parto dando à luz uma criança e então esse dragão, o dragão vermelho aparece para devorar a criança, mas quando ela deu à luz a criança ele foi arrebatado à presença de Deus. Mas lembre-se, o nascimento ocorreu no céu ou simplesmente entrou na presença de Deus. E assim o dragão está sempre no mundo pronto para se opor a qualquer progresso do indivíduo que é Deus. Ele está sempre presente. E se voltar à minha experiência pessoal, quando a criança é apresentada e eu asseguro, de repente tudo desapareceu, tudo desapareceu. Ninguém poderia levá-lo. E isso aconteceu no céu, ou certamente não estava na terra, como entendemos a terra. E assim, aqui foi a descoberta do símbolo do acontecimento ocorrido. Segurei-o na mão, olhei para seu lindo rosto e o chamei com um termo carinhoso. Como está meu amor? E então, naquele momento, o desaparecimento repentino de toda a cena. Assim nos é dito no capítulo 13, quando o dragão vermelho veio direto à presença da mulher em trabalho de parto, ela estava dando à luz a criança, um menino, e quando ela o deu à luz, ele foi arrebatado para que o dragão pudesse não devorá-lo. É tudo simbolismo, mas é verdade. Na verdade, ocorre na consciência do homem. Quando a besta é lançada no lago de fogo, ela fica acorrentada por 1000 anos. O que isso significa? Resposta: é jogado no lago de fogo. Ele está acorrentado há 1000 anos. Agora, o que isso significa? Bem, só posso lhe contar minha própria experiência. Quando o dragão é encurralado por você, você não o mata. Parece que o homem sempre precisa de oposição para crescer, e o crescimento é para sempre. Portanto, estas duas serpentes são antagonistas. Um deles é o ser radiante e alado que é Jesus Cristo, e posso lhe dizer, ele é isso, e você é isso. E o outro é o monstro viscoso e torto. Mas você precisa disso para oposição. Então você o acorrenta enquanto se deleita com sua realização. Mas deve haver outra jornada ou não há fim para o desenvolvimento de um Deus infinito. Se eu pudesse me desenvolver e isso fosse tudo que eu pudesse realizar, isso seria estagnação e seria pior que a morte. Esta é uma expansão constante. Não há limite para a luminosidade, para a expansão ou há apenas um limite para a opacidade, para a contração. Assim chegamos ao limite da opacidade, da contração, e então iniciamos uma jornada que nunca, mas nunca, chega ao fim. Porque nunca acaba, eu não poderia seguir em frente sem oposição. E esse é o drama. Qual será a minha oposição no próximo grande drama, não sei. Mas ele será aquela serpente. Eu não o matei. Nunca consegui, por incrível que pareça, ele é uma coisa muito assustadora. Ele encheria esta sala, posso lhe dizer, essa coisa monstruosa, viscosa, torta, sutil. Eu só o encontrei há uma semana. Então, quantas vezes, não sei. Eu ainda o encontro. Mas eu o peguei. Isso significa que você expande até um certo ponto onde você o prende, mas ele está bem vivo. É tudo você. Não há nada além de Deus neste mundo, mais nada, e Deus se opõe à expansão de Deus. Ele tem que estabelecer sua própria oposição. Quando eu era criança passando por essas coisas, quem criou isso? O homem fez. E eles amarraram aquela lona com tanta força, e éramos apenas pequeninos, mas tão bem esticados, que conseguimos passar por ela, e era muito longo. Quando você terminou, você estava exausto e olhou para cima, outros estavam passando também, como gatos rastejando. Então você tem que passar por barris. Esse é o próximo. Então você salta algum obstáculo e sobe em um poste untado e depois no porco untado. Sempre há um prêmio no final, mas há oposição para a corrida. Somos, como Paulo disse. Chegou a hora da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Bem, eu voltarei. A fita termina.